Regis Antônio Coimbra. Ditadura Bom dia! pode? Bom dia. Domingo de manhã. Ditadura Em Porto pode? Alegre, 9 horas e 43 minutos Já de tá tarde, a domingo. gente começou mais cedo, viu, pessoal? A gente acordou cedo. Eu, na verdade, nem dormi de ontem para hoje, né? Que é para ficar esperando esse momento. Eu fico tão ansioso para fazer o programa que eu nem durmo e tal, eu vou dormir de tarde. Mas, é, Regis, ditadura pode? O Rodrigo Constantino tem razão, a tese nova, que não é nova. Sim, mas ditadura pode? A ditadura é do nosso lado, evidentemente. A ditadura do lado deles é natural, eles sempre querem a ditadura. Mas do nosso lado, pode? A questão principal é que não existe, né? Os esquerdistas são os primeiros a fazer essa crítica. Não existe liberdade total, democracia perfeita. Sempre é um esforço de tornar aquilo viável. E em guerra, né, não existe democracia tão solta assim. Então, se tu tá em paz, tranquilo, seja num sentido de guerra civil, seja de guerra externa, distante, tu tem muito mais liberdade. Agora, se o pessoal começa a dizer que tem que derrubar o governo porque ele é de direita, porque é o capitalismo, porque é o patriarcado, começa a tomar cuidado, começa a se restringir. Até o grande desafio da direita, que gosta de democracia liberal, que seja, é, ao ter de combater, sei lá, Estado Islâmico, ou Black Lives Matter, ou, sei lá, luta contra o patriarcado, contra o capitalismo, a proposta da ditadura do proletariado, de combater isso, não perder a própria essência focada na liberdade do Até indivíduo. porque você dá, você legitima o direito do outro de te atacar pelas armas, que é o que ele quer. Isso. É Então, o sonho dele. assim, ok, pode se comprar algumas brigas, mas tem que tomar cuidado para não chegar no mesmo resultado. Ou seja, para evitar a ditadura do proletariado, eu tenho que até fazer um certo grau de ditadura, não discordo disso, né? Porque, enfim, olha, não vai poder circular quem tiver esses e esses perfis aqui estão sob observação. Ah, isso é ditadura? Ok, pode até ser. Ah, o governo foi atacado, não sei o quê. Olha, estado de sítio, a coisa vai endurecendo. E é inevitável isso acontecer. É lamentável que aconteça. Tem que tomar muito cuidado para isso não se perpetuar, para não haver uma É tirania que isso que eu vou chegar. começa a justificar e começa a inventar pretextos para ter poderes especiais, poderes de exceção. Mas isso assim, é a falta cavada, né? Muitas vezes o esquerdista aí que vai fazer uma confusão na rua, né? Ele tenta cavar a falta, ele tenta ver se algum policial lá se irrita e abusa, e tira 1000 fotos, né? Ou filma, ou tira de contexto também, a própria filmagem é tirada de contexto. Isso é inevitável, faz parte, é jogar com os argentinos, né? Não, Então, claro, ele quer a ditadura porque a ditadura é mais fácil de derrubar, teoricamente, do que a democracia. e aí, se ele consegue cavar essa falta, ele justifica o discurso dele. Ó, viu? É ditadura, é autoritário, é feio, bobo e malvado, como eu caracterizo, né? E aí ele diz, viu? Portanto, a ditadura do proletariado não é tão ruim assim. Mas aí tem uma diferença fundamental. Ditaduras de direita geralmente terminam por conta própria, pelo menos no Ocidente, né? No Sim, são Ocidente bastante temporárias. São bastante temporárias. enquanto que Ou então são permeáveis, né? Vamos pegar o exemplo lá do polêmico, feio, bobo e malvado Pinochet. O cara saiu do poder por decisão eleitoral. é, Basicamente, a gente pode ele, dizer, tá, ele não tinha mais condições e não, ele tal. Sim, convocou, mas não. Ele estava muito a bem quando convocou escolha, o até plebiscito. mesmo daqueles que deram apoio para ele, era do tipo, olha, cara, acabou o teu tempo, vaza, né? Não, mas espera aí, Outro, calma, não, calma. não é vaza do Não, tipo não, te ralo, mas enfim, vamos sem restabelecer as entrar. coisas, Regis. Espera aí, Primeiro, espera aí, antes de não tu foi entrar nos assim. poréns, deixa eu apresentar o argumento todo. Basicamente, então, um ditador não consegue ser ditador sem ter alguém que o apoie, ele precisa desse apoio, e o tipo de pessoa que apoia ditaduras, mesmo terríveis, muito terríveis, como a do Pinochet, é diferente do pessoal que tem um ideal tão maravilhoso na cabeça deles que justifica
perpetuar, eles só caem na porrada ou por completa desestruturação interna. Pegando, sei lá, os exemplos de União Soviética, por exemplo, eles só caíram porque não tinha mais nenhuma condição. Até houve uma guerra civilzinha pequenininha ali, houve uma confusão total, uma desagregação econômica, política, social, até mesmo de saúde gigantesca, né? E o que nós temos hoje é uma fração do que foi a União Soviética. A Rússia é 1/15 da economia dos Estados Unidos. Na época lá do Brezhnev, era 1/3. Sim, agora... E só se desfez porque não tinha mais nenhuma condição de se manter. O Hobsbawm vai te discordar de você, mas vamos lá. A questão do... Será que ele discorda? Não, o Hobsbawm, ele discordou, ele fez toda a tese, no livro dele eu li o livro dele, e ele explicou que aquilo foi um acidente e tal, que teve a ver com o fato de Gorbachev resolveu que ia fazer aquilo e acabou. Aí começou, o próprio secretário-geral começou a criar as condições para a derrocada. O paradoxo da China, né, que não sabe como liberalizar a economia sem afrouxar a parte política, né? Não, mas eu vou chegar lá e esse é o ponto importante, esse é o grande ponto, o ponto é o Extremo Oriente. Eu quero só encerrar o assunto América Latina com a questão de que 2 pontos. Primeiro, que o Pinochet estava muito bem na foto quando convocou o plebiscito, e por isso ele convocou o plebiscito. No início o plebiscito era favorável a ele. O não foi ganhando porque foi uma onda e tal, e aí ganhou o não, aí ele teve que sair. Bom, mas ele saiu. Sim, ele saiu, ia sair mais cedo mais tarde. Ele fez aquele banzai inicial e depois ele foi, claro, as coisas iam baixando já estava sempre, né? Como foi aqui, né? Aos poucos você vai liberando, então uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Claro que quando... Pequeno parêntese. Um exemplo de ditadura, digamos que seja de direita, há boas razões para argumentar dessa maneira, que sempre termina por incapacidade de sucessão, são os exemplos fascistas, né? Então, não pegando tanto Hitler ou Mussolini, que foram mortos, né, ou se suicidaram, mas o caso do Salazar e do Franco. Do Franco, né? Basicamente, eles não conseguiram fazer uma sucessão, né? Então, por isso que eles acabaram, porque eles foram até morrer. Não, né? O Salazar faz a sucessão. Agora, só que o sucessor não sucessão consegue... tipo... Não, ele faz. Assim. Não tinha o mesmo apelo, não tinha... Não, o Franco não faz sucessão, mas o Salazar faz. São processos Lula fazendo a Dilma. O que há de comum entre o Franco e o Salazar, que eles começam com uma política muito estatista em economia, extremamente refratária ao capital privado, e depois eles dão uma virada, e quando dá essa virada, a economia começa a melhorar, mas aí paradoxalmente, por a economia melhorar, você passa a ter classes emergentes que passam a questionar o regime. É incrível isso, acontece dentro do regime de direita. Às vezes você dá muito azar. Vou mantendo a coisa no Ocidente, às vezes você dá muito azar. Porque, por exemplo, as ditaduras que são reativas, nem todas as ditaduras de direita são reativas, mas algumas são. E aí eu dou o exemplo, claro, da Argentina, né, com aquela confusão da Isabelita Perón e tal, aquela coisa o Perón estava inelegível, aí botou o cara lá, e o cara renuncia para o Perón voltar. Estava uma bagunça, aquela bagunça normal da Argentina, que o peronismo sempre bagunça a Argentina, o peronismo sempre vai bagunçar a Argentina. A gente já foi um país rico, mas graças ao peronismo hoje é um país miserável. Mas enfim, aí vem o Videla. O Videla tinha apoio de ninguém menos que o Jorge Luis Borges, entre outros, entre pessoas muito legais. Ele entrou com todo apoio. As pessoas racionais da Argentina diziam, não, tá na hora de botar uma dura aqui, vamos dar uma dura nesse povo que tá lá, o povo só aprende na porrada. Não vai ser no amor que eles vão aprender. Eles falaram, eleição, eles falam, não dá, peronista não dá para conviver, é uma coisa difícil realmente. Então o que acontece? Só que o cara me virou maluco, o Videla virou um doido, o poder o transformou num maluco, a ponto de acontecer aquilo que hoje está provado, que foi entrar no vestiário da seleção peruana e exigir que eles perdessem para a Argentina, para a seleção argentina na Copa do Mundo. Aquilo é uma vergonha, né? O cara que faz isso, pelo amor de Deus, né?
Mas o que eu quero chegar no ponto, e aí eu acho que eu vou dar um pouco de razão ao Rodrigo Constantino, e aí eu vou ver o perigo disso à frente, é que o Extremo Oriente tem ditaduras bem mais interessantes para a gente entender, de direita. Uma foi do sul-coreano, aquele que inclusive ele era de esquerda na juventude. O parque lá, o primeiro parque. Teve vários parques. Que na Coreia do Sul, 90% dos homens se chamam parque alguma coisa. Eu lembro do parque, sempre parque. Certo? Aí, esse parque que foi o ditador por mais tempo, que depois teve um ditador menor, mas que foi o que transformou a Coreia do Sul de uma nação miserável numa nação muito rica, botou a Coreia do Sul no clube dos ricos. A característica dele, ele é inicialmente de esquerda, ele foi até banido, ele foi preso, e depois, quando assume o poder, ele vai pegando poderes ditatoriais e transforma numa ditadura mesmo. É que ele foi realmente temporário, embora vai ter um sucessor ainda, mas é temporário. A Coreia do Sul se redemocratiza totalmente, e já como país rico, aquele mesmo paradoxo de Portugal, vai enriquecendo, vai melhorando. E se dá muito bem, né? Foi um grande negócio para a Coreia do Sul. E tem outros dois, pelo menos dois exemplos do Extremo Oriente bem claros, típicos. Foi Taiwan com o Chiang Kai-shek, que o Chiang Kai-shek não conseguia governar bem a China, mas quando foi para Taiwan foi uma maravilha, ditadura. Entregou a democracia depois, e democracia vigorosa de Taiwan, como mantém até hoje. Democracia bastante livre. E um extremo caso de sucesso econômico, social, o que você quiser. Inclusive, eles tiveram que lidar com a população nativa lá, porque Taiwan tinha outro tipo de população, não era a população chinesa Han, embora pertencesse à China, não era deles. Né? Inclusive, na Segunda Guerra, o Japão tinha tomado conta. Com os métodos japoneses de tomar conta, que não eram bem. A gente vai discutir isso outro dia. E outro é o exemplo mundial que todo mundo conhece, todo mundo admira e que continua autoritário, que é a Singapura. Singapura é um primor de gestão. Singapura é o receituário de gestão para o mundo inteiro. Claro que você vai dizer, mas é um país micro, que depende do comércio e tal, é uma vocação para isso. Eu quero contar uma história. Mas eu acho que toda e qualquer fórmula aplicada em Singapura. Sobre Singapura. Sim. Um amigo meu ganhou a possibilidade de fazer um curso lá em Singapura, né? E ele é das artes, da dança, né? Ele é brilhante, né? E eu disse, o curso é maravilhoso, eu só tenho um porém. Não vou dizer o nome dele. Eu não sei se tu não vai ser preso lá, né? Porque lá, se tu cuspir no chão, tu vai receber uma multa. Então, tu toma um tragão lá, vai ficar preso 5 anos pelas várias pequenas bobagens. E chibatadas, né? E tem chibatadas. Então, tem esse perigo. Assim, digamos que fosse até democrático no sentido ocidental, a cultura é diferente. Então, mesmo democracia japonesa, né? Eles dizem, o pessoal não atravessa o sinal vermelho, né? Porque dá um mau exemplo para as crianças. É rígido assim. Sim, né? aí outra coisa, a gente já falou se o equivalente ao Ministério Público lá diz que tu cometeu um crime, 99% de chance que tu vai ser condenado. Então, do ponto de vista ocidental, isso não é bem o que a gente chamaria de democracia. Não, claro. O Extremo Oriente tem outros valores e coisas e tal. Embora tenha importado o cristianismo, tenha importado todo o sistema ocidental. A própria democracia lá, quando existe, ela é uma importação ou uma imposição, no caso do Japão. O Japão foi MacArthur lá disse, não, vocês vão ser igualzinho, a gente agora vai ser democracia pra valer aqui, acabou. Não tem conversa. Tirou todos os poderes do imperador, o imperador ficou só decorativo. Né, aquela coisa. E voltando um pouco mais para o Ocidente, a Rússia tem essa característica, né? O que é a coisa mais importante para os russos? Seja com o imperador, seja com a União Soviética, seja com a autoridade. A autoridade do Estado. Né? Sim. Tu serve o teu país. Mas o czarismo tinha algumas características feudais. Claro que um feudalismo não completo, um feudalismo diferente da Europa Ocidental, não era aquela coisa tão autônoma. Não tinha uma lei franca. Tá, agora vamos para o outro caso que é interessante. Tailândia teve há pouco tempo, teve um movimento lá que era uma espécie de... Não chegava a ser era quase um lulismo, certo? Não chegava a ser um peronismo.
Os militares e o rei resolveram que não, negativo, vamos usar o poder. Lá tem uma espécie de poder moderador do rei, e o rei mandou e acabou. Não tem conversa, prendeu todo mundo, e agora deu uma segurada, já liberou, tá tudo certo, né? Até porque a Tailândia é um lugar que você sabe, a fama internacional de que é um lugar bastante liberal para muitas coisas, né? Esse é aquele caso que o pessoal estava num hotel, num inclusive evento, todo não, não, o atual rei da Tailândia, né, ele é conhecido pelo gosto, né? O gosto tailandês pela coisa. Ocidental? Não é ocidental, não. Isso é uma coisa bem da Tailândia, que os ocidentais vão lá para. Inclusive, já tive amigos, inclusive, endinheirados, lógico, né, que já foram para Bangkok fazer esse turismo tailandês, que eu não vou dizer a palavra aqui, mas a gente sabe do que se trata. Enfim. E alguns instrumentos famosos, tipo as bolinhas tailandesas. Também. Os caras são bons nisso, né? Desde o Reino do Sião, né? Tinha até aquele seriado que eu vi quando era pequena, Ana e o Rei do Sião. Né? Tem um filme, né? Com a. Não, o pessoal gosta. O Reiner, e depois eles fizeram outro. Não, a coisa é fantástica. A Tailândia é uma história fantástica. É coisa Thai, né? Thai é um nome que eles resgataram. Sião era um nome moderno, eles resgataram o Thai, que é mais antigo. Quem descobriu isso, que deu até a coisa toda, foi os portugueses, né? Que descobriram a Tailândia para o Ocidente, que todo aquele sudeste asiático foi descoberta portuguesa. Mas vamos lá. Do ponto de vista da dança, do ponto de vista corporal, os tailandeses são muito rígidos, né? Toda a dança deles é muito dura, né? É budista, né? A gente discute isso, os padrões corporais, né? Uma coisa mais solta e uma coisa mais rígida. E o tailandês é bem mais duro. Eles são budistas. Talvez influência do budismo. É que o budismo não é. Mas assim, a questão, de novo, da ditadura, né? Então, tu pode ter instituições que promovem a liberdade individual e elas, mesmo assim, serem muito formais e a cultura de base ser muito rígida, não dá liberdade pessoal. Então, esse choque, às vezes, de tentar adaptar a democracia e liberdade econômica ocidental para o Oriente esbarra nessa forma até desde a família, é uma coisa muito mais rígida, a ideia de obrigação do indivíduo para com a família, para com o Estado, é uma outra forma de pensar. Isso aí não é rápido. Mas, claro, mas já se mostrou que há exemplos no Extremo Oriente. Quando a gente fala do Extremo Oriente, né, a gente fala dos mongólicos, né, que antigamente falava mongoloide, aí não pode mais falar essa palavra. Foi uma associação errada, mas enfim. Os mongólicos, eles não são completamente refratários. O exemplo, claro, para mim, não existe melhor exemplo do que a própria Coreia do Sul. E na redemocratização, que lá já se vão 35 anos de redemocratização, ela com partidos bagunçados, com uma bagunça, os caras são bem bagunçados, ideias, ideologias e coisa e tal, e tem funcionado muito bem, tem funcionado fantasticamente bem, o país continua crescendo, o país continua... E até esse problema de valores não é igual aos japoneses, né? Os coreanos são bem mais soltos. Não, nós é que vemos os orientais como uma coisa homogênea. Eles veem milhares de claro que tem nuances. Assim como o alemão se acha muito diferente do italiano, o chinês se acha muito diferente do japonês e muito diferente do coreano e assim por diante. E temos algo em nós disso, né? Porque segundo uns estudos antropológicos aí, por questões linguísticas, os nossos tupis teriam algum parentesco antigo lá com os japoneses. Sim. Interessante isso. Porque que eles são povos asiáticos, não tem a menor dúvida. Isso já está provado pela história. Filogenéticos. Então. Tem sempre aquela dicotomia que existe muito lá também, que é do povo nômade e do povo rural, assentado, né? Então, os chineses com os mongóis... E dentro da própria China tinha isso. E tem a história fantástica também. O Extremo Oriente é uma delícia para a história, para a etnografia, pela antiguidade do registro. E povos germânicos que vão dar ingleses, vão dar franceses. Mas a antiguidade do registro no Extremo Oriente, porque a escrita chegou lá antes e foi melhor documentado, eles eram mais precisos nisso, nos dá uma visão histórica muito interessante. Os austronésios mesmo, que são equivalentes aos moradores do sul da China atual,
Eles colonizaram Taiwan, colonizaram o Havaí, colonizaram Madagascar. Madagascar não é fundação africana, é fundação austronésia. Depois eles foram se misturar com os bantus e tal, mas Madagascar era uma ilha desabitada até os austronésios chegarem lá. É uma enorme ilha, mas era desabitada. A Nova Zelândia, os maoris, né, da Nova Zelândia são austronésios. E eles eram bem violentos com os outros povos que viviam em volta, porque eles tinham uma tecnologia superior e aproveitavam disso, né, para ter uma tecnologia, uma sociedade mais complexa, para submeter as sociedades menos complexas e menos avançadas tecnologicamente. Bom, mas a questão que eu quero chegar... um pouco do tema, a gente já está quase falando dos PIS aqui, baixando o cacete no litoral em todo mundo aqui antes. Não, mas foi bom, sabe por que foi bom a gente desviar do tema? Para a gente chegar e focar no Extremo Oriente. Por quê? Porque desde 2008, o liberalismo ocidental, a democracia liberal ocidental, está numa profunda crise. Profunda. Causada pelos nossos unos internos, pelos nossos bárbaros que querem nos destruir de qualquer forma, os pós-modernistas, os marxistas inconformados com a queda da cortina de ferro. Sim, em parte sim, lógico, eles são culpados. Mas eu não acho que a culpa maior seja deles, eu acho que a culpa maior é nossa mesmo. Né? Quer dizer, nós estamos nos financiando dívida baseados, nos acomodamos à ideia de que o euro e o dólar são aceitos como moeda universal. E são acumulados principalmente por países do Extremo Oriente. Nós sabemos que aquela enorme dívida pública japonesa corresponde a títulos da dívida americana, a títulos da dívida europeia. E acumulação de dólares e euros, que é o que a China também está fazendo, que a Malásia faz, que a Singapura faz, que a Coreia do Sul faz. Então, eles estão, além de tudo, eles estão nos financiando e nos estão financiando o nosso nababesco padrão de vida, que eles nem se permitem tanto. Veja bem que eles não se permitem tanta extravagância, eles poupam bem mais do que nós, eles são mais disciplinados para isso. E uma coisa interessante, com regimes de inspiração autoritária e com o reconhecimento que, embora a Coreia do Sul seja uma democracia, embora Taiwan seja uma democracia, na hora de ensinar história nas escolas, eles não ficam falando assim, que nem a nossa, assim, teve a ditadura, aquilo era uma sacanagem, aquilo era uma porcaria, viu? Aquilo é tudo malvado. Não, eles não fazem isso. Eles dizem, não, o Chiang Kai-shek fundou aqui Taiwan e ele é um cara bom, ele botou um ditador porque tinha que botar. O Park lá da Coreia do Sul, ele era um ditador sim, mas ele fez o que tinha que fazer. A gente faz isso com o Vargas. Não, mas o Vargas é diferente. Mas, em parte sim. Tem razão. Mas enfim... É diferente, mas o cara fez uma ditadura bem... Não, e Singapura continua. E aí você tem um exemplo maior, que é o seguinte, aí nós vamos entrar. China, Laos, Camboja e Vietnã. Principalmente China e Vietnã, pela eficiência. São regimes que continuam formalmente comunistas, né, que continuam formalmente prestando referência a Ho Chi Minh e Mao Tse Tung, respectivamente, mas que, vamos ser claros, eles organizaram a economia com base em garantir uma certa propriedade privada. Ainda que não seja... brinca que o Vietnã é o maior aliado dos Estados Unidos ali na região. E o maior inimigo da China. Todos são inimigos da China, até porque historicamente... É o inimigo próximo. Não, historicamente, no Extremo Oriente, nos últimos 2000 e poucos anos, desde que existe China, desde a primeira unificação chinesa, todos os povos em volta da China são inimigos da China. Sim. A começar pelos mongóis, que os chineses chegaram a uma época de tanto ter inimizade. Não, a muralha não funcionava nunca. Aquela muralha nunca funcionou. Os mongóis sempre davam um jeito de passar. Era incrível aquilo. Aquilo é uma burrice chinesa, uma das burrices chinesas históricas, né? Porque a China tem tantas burrices históricas que é um anedotário de burrices, né? Eu diria que a China é a prova de como o sucesso pode ser a causa da ruína, ou seja... Não, e como a ruína às vezes é eleita por eles mesmos. Né? Mas tudo bem. Não vamos pegar a história antiga da China, que é a história da China. A China é extremamente complexa. Mas que é para a gente ficar dentro dos 20, 30 mil... Vamos pro agora, de 2000 para cá, tá? Dos últimos 20 anos. O que eles estão mostrando? E aí o Paul Kagame que vai terminar essa história. Paul Kagame, o ditador de Ruanda.
Ditador que diz que não é ditador, né? Até a Tabata Amaral elogiou lá. Olha, lá o parlamento é 50% de mulheres. Já então viu? vai pro parlamento de lá para ver o que vai acontecer. O parlamento de lá é aquele parlamento igual do que tinha no igual o parlamento da China, né? Exatamente. Mas enfim, o Paul Kagame deu uma declaração e disse o seguinte: olha, eu gosto muito do poder. O Paul Kagame é um déspota esclarecido. Sim. Ele é um exemplo na África hoje de déspota esclarecido. Todo mundo admira ele lá quando ele vai para lá. E conhece o seu povo. Não, e conhece o povo africano todo. Quando ele vai para a reunião lá da OAA, lá em Addis Abeba, ele chega, o pessoal, não, peraí, o cara é intelectual, ele é um cabeção. Ele é um déspota admirado. Mas é um déspota. Né? Claro, o Ruanda não teria consertado como consertou sem a déspota. Isso também é outra coisa que tem que reconhecer, que ele botou ordem naquela bagunça e botou uma ordem muito boa. Kigali hoje é uma das cidades mais que você pode, inclusive, frequentar, sair à noite, tudo. É seguro andar na rua e tudo. Bom, ou seja, funciona. Democracia, ela, de certa maneira, é uma coisa de um povo razoavelmente maduro para ela. Porque não na América Latina a gente sabe que nunca deu certo. Tu tem que ter instituições que não dependam do Estado formal para dar sustentação a essas instituições formais. Eu não acredito muito nessa narrativa de instituições, mas pode continuar. Se tu não tem, acho que tu vai concordar comigo, se tu não tem uma ideia de família, se tu não tem uma ideia de bairro, se tu não tem uma ideia de comunidade que entenda que a democracia é uma maneira de diminuir a corrupção, de diminuir uma série de problemas que ditaduras têm, de ineficiência, de maracutaia, de privilégios, né? Tu só vai colocar o verniz de democracia e vai ter esses problemas agravados pelo fato de que não vai funcionar direito. Você vai ter uma cleptocracia. Mas isso nós vamos discutir em outro programa, que é a tese... Não sei se tu concorda comigo nesses termos. A tese do Tabellini, que ele fez Tabellini é um grande estudioso hoje, um dos maiores estudiosos vivos, que fez ele fez comparações, ele pegou dados para ver onde impera a ética de família, quer dizer, você tem uma ética diferente para dentro da família, uma ética para fora da família, a economia não vai bem, a democracia não vai bem, as instituições não funcionam, e onde você consegue, pelo exemplo, claro, porque é um processo de educação, você consegue estabelecer uma ética geral que vale dentro da família e fora da família, as sociedades prosperam muito mais e elas se tornam naturalmente mais democráticas, naturalmente menos corruptas e por aí vai. E aí você pode chegar no Japão. O Japão é uma ética que não fica dentro da família, é uma ética que fica, que vale para todos. E não foi assim. Veja bem, e não foi assim. O Japão aprendeu, o Japão é um aprendizado. Essa coisa, o Japão sempre foi assim. Não, o Japão não foi sempre assim. O Japão era porcaria há 500 anos atrás. Quando os portugueses chegaram lá, era uma zona. Era bem bagunçado. Era bem bagunçado. Tu quer dizer que era muita luta entre senhores feudais? Não é isso. Não era o fato de ter luta entre senhores feudais. Luta entre senhores feudais tinha na França também. Não é esse o problema. O problema é quanto os japoneses eram espertalhões, quanto eles passavam os outros para trás, quanto eles não tinham nada dessa ética que a gente conhece hoje. Essa ética foi aprendida, como foi no Ocidente. Ninguém vai dizer que os holandeses nasceram assim, mas nem a pau. É eles que não nasceram assim mesmo. Ou você acha que a Flandres se tornou o exemplo para o mundo de cidade comercial e tal, que respeita as regras, os contratos, porque as gentes antigas das Flandres eram bonzinhos e tal, já nasceram assim com essa ética. Não, eles aprenderam de alguma forma e isso teve todo um desenvolvimento que teria que estudar em profundidade a história da Flandres para poder entender como é que se deu esse processo, que hoje a Flandres é parte da Bélgica, que a Bélgica é um estado muito recente. A Flandres é uma entidade histórica bem mais antiga. Bom, mas a questão para mim é o seguinte, a minha tese é de que o Ocidente, e aí nós estamos meio que incluídos por anexação, ele se acomodou no fato de ele emitir moeda e emitir cada vez mais moeda, a ponto de distorcer completamente o sistema, na conversibilidade universal do euro e do dólar, o fato deles ser reconhecidos como moeda universal, enquanto o Extremo Oriente pegou e acumulou esses haveres, e na hora que ele quiser dizer que não vale mais nada,
O Extremo Oriente está preparado para o que vem, porque está crescendo, porque está se desenvolvendo, está avançando mais e mais em produtividade, que é a base do fator econômico, né? Com suas memórias autoritárias e seu jeito mais autoritário de ser. Né? Por quê que eu digo autoritário? Rapaz, vale para a China, vale para o Vietnã, vale para a Tailândia, vale para Singapura, para a Coreia do Sul, para o Japão. Pós-modernista se cria lá? De jeito nenhum. Vá você discutir ideologia de gênero na escola na Coreia do Sul para ver o que acontece. Vá discutir feminismo no Japão. Você tem ideia do que seja feminismo? Os japoneses ainda cultuam a geisha. É parte da cultura. Vá contestar isso no Japão para ver o que acontece. Entendeu? O Extremo Oriente não permite que ideologias que sejam destrutivas para a ética, destrutivas para o amálgama social, que joguem uns contra os outros dentro da mesma nação, prosperem. Isso é absolutamente intolerado no Extremo Oriente. Você não pode jogar. Na Tailândia, até porque tem a figura do rei, né? É muito respeitada. Você não pode jogar contra a instituição nacional, a instituição cultural nacional. No Vietnã, na China, é proibidíssimo. Eles continuam sendo ditaduras e muito ferrenhas. Aí você vai, é pena de morte, acabou. Os opositores são calados na bala. Agora, mesmo nas democracias, nas atuais democracias extremo-orientais, a tolerância para com a contestação de valores sociais individuais e éticos, da ética e da moral, é muito pequena. Não é assim, quer dizer, não é que você proíba alguém de ir para Seul agora, até tem isso em Seul já, né? E fazer lá propaganda do pós-modernista. O pós-modernista daqui vai lá dar uma palestra, ele vai ser recebido. Mas que isso se criar na sociedade não tem espaço. Aqui tem. Então, o que eu acho que, se o Rodrigo Constantino se fala em ditadura, os modelos de ditadura latino-americanos não são possíveis de implantar hoje. Hoje você não tem mais espaço para isso. Isso é uma coisa que pouca gente entende. Eu fico falando, Bolsonaro vai fazer. Não vai fazer. Ditadura na América Latina só de esquerda. Não existe mais, há muito tempo já não existe espaço para a ditadura de direita na América Latina. Não vejo perspectiva ele disso. Ele próprio brinca com uma retórica. Bolsonaro ele brinca com uma retórica. Está longe disso. Mas ele é... Ele é um produto da democracia. E quando muito faz um discurso que é considerado feio, bobo e malvado. Mesma coisa o Trump também. Exato. Ele está dividindo, ele está... Até porque a ameaça autoritária vem toda do outro lado. A ameaça autoritária... pelo amor de Deus, quem faz cancelamento não venha me pedir democracia, pelo amor de Deus. O cara que entra numa de política de cancelamento, ele não tem moral nenhuma. Eu vou xingar o cara que vier me falar, me cobrar a democracia tendo política de cancelamento. Isso não existe, né? Esse é o cara totalitário, ele é muito pior que qualquer ditadura que já teve. Isso é extremamente totalitário, isso que é proibir o pensamento. Olha, tem um precedente lá do ostracismo na Grécia, né? Não é um fenômeno tão antigo, não é tão recente, tão novo, assim. Mas não tem nada de novo nisso. A única coisa que me preocupou mesmo... Na política nunca haverá nada de novo. Quando eles começaram a cancelar uns aos outros. Eu fiz até um vídeo e disse assim, a gente precisa dos esquerdistas, eles estão se destruindo muito rápido. Na Inglaterra aconteceu isso, né? Quer dizer, quando começou aquele negócio das mulheres, quer dizer, dos homens que viraram mulheres e que começaram a ocupar banheiro, competição esportiva, aquele negócio, as feministas estrelaram, foram canceladas. Vocês estão cancelando feministas, o negócio tá bom, né? Não, eles começaram a se cancelar uns aos outros de maneira muito rápida, uma intolerância muito grande. Não, porque isso é típico da esquerda, né? Você tem um catecismo, quem tiver um catecismo com uma vírgula fora do lugar, aí é o primeiro inimigo, né? Você que foi no movimento estudantil sabe disso. Não, você que foi no movimento estudantil, eu também fui, sabe disso, certo? Todo mundo ali era comunista antigamente. Eu não. Não.
Eu era até. Mas quer dizer, os movimentos eram. Só não tinha movimento de direita. Não existia essa coisa. Ah, Eu criei um. Tá, mas você criou. Mas antes de você não existia. Ah? Nos anos 1980 não tinha. Eu participei do congresso da UBS. Não sei se na Uni já tinha, mas na UBS não tinha. Não Na tinha. UBS tinha a Viração, que era o PCdoB. Ah? Tinha a nossa corrente, que era do PCB, que era meio minoritária, mas existia. Tinha lá sua bancada, sua representação. E tinha o grosso do povo, que era a Libelu, né? Me bate, me chuta, me chama de, né? Eu sou liberdade e luta. Esse era o corinho que a gente cantava para eles. Lógico, para tirar sarro dele. Mas disso aí veio, Demetrio Maioli foi da Libelu, o Palocci foi da Libelu, tem um monte de gente boa que foi da Libelu. Boa! Não, o Demetrio Maioli é meu amigo, gente boa mesmo. Eu gosto muito de conversar com ele. Mas enfim, só para ficar na questão do ditadura pode, para voltar para o tema, eu acho que ditadura pode sim, eu acho que ela pode ser reativa, como foi Pinochet, como era para ser o Videla, mas aí o Videla virou doido de pedra, e infelizmente, para a tragédia argentina ser completa. Mas enfim, pode. Stroessner foi meio que modernizou o Paraguai. Uma coisa. Claro que teve maluquice também, né? O Solano Lopes era maluco, doido, era outro doido de pedra. Era bem nessa linha do Videla, fez O problema da ditadura, quando ela tem algum poder efetivo, é que ela pode fazer algumas coisas muito ruins e algumas coisas muito boas, né? E aí a questão é, vale a pena o risco das bobagens que eles fazem para tentar buscar alguma coisa muito boa, muito efetiva, que só um ditador consegue? Essa é a grande dificuldade. E só para completar, e o outro problema é, depois que tu coloca em movimento um movimento de autoritarismo, vamos dizer assim, é muito difícil de tu desfazer. A direita a direita ocidental tem conseguido desfazer isso. A esquerda só se autodestruindo ou sendo destruída. Sim, né? Ela não entrega o poder. Você corre vários riscos. O primeiro deles é que você perde a superioridade moral. Você abre mão da superioridade moral. Porque hoje nós da direita toleramos nossos adversários, nós toleramos os comunistas. Nós deixamos eles falar. Nós até gostamos deles. Sim, a gente gosta. Eu pelo menos tenho amizade pessoal, eu acho legal. Eu gosto de conversar com eles, eu acho divertido. Mas, enfim, a partir do momento que a gente não tolera, nós perdemos esse argumento. Porque eles sabidamente não nos toleram. Então, nós perdemos essa superioridade moral. O que me preocupa muito. E aí vale tudo. O que me preocupa muito em relação ao autoritarismo de esquerda é que ele se descolou excessivamente da população. Além de tudo, ele simplesmente não sabe mais quem é o povo e, quando sabe, tem nojo e tem ódio. Sim. A direita, ela também a direita é muito mais povo. Mas ela é muito mais compreensiva com como é que realmente as pessoas são. No Brasil, ela é cristã e liberal. Liberal em economia e cristã... Não. É meio estatista também, né? Não, aí é o centrão, né? Que também é direita. O pessoal que é funcionário público, militares... Eles são muito estatistas, sim, até porque eles dizem, mas o meu filho vai fazer um concurso. Mas a direita é minoritária O Estado brasileiro, ele forma uma massa de pessoas que acham que, se esse sistema for enfraquecido, eles não vão poder prosperar. Eles não acreditam que eles tenham... Eles têm, mas eles não acreditam que têm. E aí eles sempre defendem um modelo que é ruinoso inclusive para eles. Ou seja, eles ficam um pouquinho, eles ganham um salário maior do que o correspondente da iniciativa privada, mas eles ganham muito menos porque todo o país é pobre, com baixíssima produtividade. Isso, mas é outra discussão. A questão, o que estamos discutindo agora é o seguinte: ditadura pode. Eu acho que no caso do Brasil, agora vamos voltar para o Brasil, para concluir com o Brasil, só se for reativo. Eu acho que a gente tem que preparar para o reativo. Aí eu vou dar um exemplo. Venezuela. Quando foi tentado aquele golpe lá, tá? Contra o Chaves.
O pessoal foi de uma incompetência atroz, todo mundo diz isso. Eu até encontrei alguns venezuelanos, né, o pessoal lamenta terrivelmente a incompetência que eles tiveram lá. O governo dos Estados Unidos reconheceu imediatamente, o governo fez muito bem. Se fosse o Bolsonaro agora reconhecia também, se fosse o governo colombiano atual também reconheceria. E aí, enfim, porque fechava o cerco. Nesses casos, eu acho absolutamente justificável e tranquilo você colocar uma ditadura e temporária, evidentemente. Você dá uma desratizada na casa, né? Você faz um processo Mas o paradoxo é sempre de fumigação e depois como é que faz para sair? Você Porque sai. O cara pega gostinho, né? Não, mas aí não dá. Esse que é o problema. Você não pode deixar o maluco te governar. Isso olha o segredo dos chineses. Agora o Xi Jinping está mudando a lógica. Mas o Deng Xiaoping desenhou a sucessão dele de maneira que o cara tivesse que passar um tempo e sair, e de maneira que tivesse uma espécie de comitê lá que controlasse o personalismo. O Xi Jinping mudou as regras, mudou as regras em seu favor, usando, aí sim, corrupção, toda aquela cooptação, uma série de coisas. O Xi Jinping tem um projeto imperial, ele tem um projeto pessoal, ele não vai largar o osso tão cedo. E isso, aliás, vai ser o que vai trincar o Partido Comunista, porque provavelmente não vai deixar sucessor e provavelmente vai ficar até morrer, ou vai tentar ficar até morrer. E isso é muito perigoso para o sistema chinês hoje, para a potência China. Acho que é o grande. E se eles seguissem o que o Deng Xiaoping, quer dizer, daquela aristocracia burocrática, tecnocrata, né? O Deng Xiaoping desenhou uma coisa que inclusive, já vi, que é bem positivista também, encontra um paralelo no positivismo, aquela tecnocracia que comanda, né? A União Europeia tem muito disso, né? É meio sem povo e tal. Né? São tecnocratas que no comando, que impõem as regras. Mas, enfim, eu acho que... voltando para o Brasil... Para o Brasil, vamos para ver. Ditadura pode, no Brasil, se for reativa, numa situação como ocorreu na Venezuela, sim. Fora disso, eu não vejo o menor clima para isso. É muito mais fácil e muito melhor. E o país ainda tem condições para isso. Eu defendo isso. Vamos para o entendimento. No entendimento, a gente vai conseguir avançar as reformas como a gente fez na Previdência, só que a gente tem que avançar mais, ser mais rápido. O país é lento mesmo. Esse é outro assunto, tá? Mas a gente está muito longe de qualquer coisa vagamente parecida com uma ditadura, mas tem essa narrativa de que nós estamos numa ditadura. Não, isso é bobagem. E isso é impressionante como pessoas... Não, isso aí nós precisamos fazer um programa chamado... Nós vamos fazer um programa, vamos gravar na semana que vem outra, e eu já vou propor o tema, deixar o tema aqui, chamado Jair Messias Bolsonaro. Pronto. Eu quero falar disso. Para a gente tirar os mitos, os muitos mitos, que tem inclusive de amigos nossos que a gente considera muito, que tem mitos sobre quem é Jair Messias Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, o que se criou de mito? Se criou de mito na direita, e se criou de mito na esquerda, ou entre os centristas piores. Gente que sabe pensar, que sabe raciocinar, super letrada, botou certas minhocas na cabeça. A primeira coisa que eu digo para eles é a seguinte: Alexandre Calil é ditador? Não, porque é um cara que diz muita besteira. É que diz muita besteira, mas tem que ver como é que ele administra, se ele não, fecha alguma coisa. Não, ele não fechou nada em Belo Horizonte, até porque ele é prefeito, só não pode fazer isso. Mas mas tem prefeito que faz e acontece, né? Exatamente, mas está sendo reeleito agora, está sendo reeleito no primeiro turno e tal, beleza, tá tudo bem com ele. Não é só no Oriente que tem umas coisas muito anômalas, aí tem eu sei. cancelando lei federal. E até dizer que não pode, está valendo. Não, nós tivemos aqui a República Velha, o resto do país era mais ou menos democrático, mais ou menos, tá? Mas era razoavelmente democrático, e o Rio Grande do Sul era ditadura pura e dura. Você morria se falasse mal do Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros, o negócio era feio. Mas enfim, vamos lá. Por hoje é só. Esse verniz de democracia ele depende de alguns elementos muito acidentais, culturais, e, sei lá, tu pode explicar isso na Inglaterra de um jeito, na França já não pegou muito bem, levou mais de 100 anos, na Rússia talvez leve mais 200 anos,
aqui na América Latina até acho que a gente está mais adiantado do que na Rússia. Levou mais de 100 anos na França e a eleição do Macron já foi uma manifestação dos franceses que eles não estavam satisfeitos com esse sistema de democracia. E a alternativa é Le Pen, que não está satisfeita mesmo. Olha, os esquerdistas, meio marxistas, eles têm muitas críticas ao caráter um tanto superficial do que a gente chamaria de democracia liberal. Eles têm um pouco de razão, ou seja, aquilo que a gente pensa em termos muito abstratos é bobagem. Não, é muito caso concreto da democracia nos Estados Unidos, da democracia na Inglaterra, da democracia na Inglaterra em tal a tal década. São bichos muito diferentes. Aí a gente pode dizer que tem alguns vamos fazer um programa para discussões profundas, mas assim tem muito de superficialidade. Inclusive aquele cara que às vezes é apresentado como um grande democrata não é, e o cara que é apresentado como um grande autoritário também não é. A gente está vendo isso atualmente de maneira muito clara com o Trump. Então quem é mais autoritário, Trump ou o Obama? Bom. Vamos por hoje é só, né? Por agora, né? Por este programa. A gente vai ter que voltar a esses temas. Com certeza, tá? Beleza.